18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Cid Soares, boa noite. Boa noite. Tudo certinho? Tudo certinho por aqui. E a gente estava aqui conversando, né, dessas imagens absurdas que vem lá da Europa, a chuvada, né, que tá acontecendo lá, né, Cid? Acabamos de sair da nossa temporada aqui de cheia e o leste alemão agora vivendo aí a sua maior enchente. Eu vou dar só uma ideia, olha, o rio Elba chegou em Dresden ao nível mais alto da sua história desde que ele começou a ser registrado no século 17. E mesmo antes dessa data, né, não se tem notícia de uma enchente tão forte. O rio Elba não foi o único rio a transbordar na Alemanha e na Europa nesse atual verão europeu que tá sendo assim uma coisa meio que seria até engraçado, né? Se não fosse tão trágico. Olha, Cid, o fato é que mais de 60 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas devido às fortes chuvas e à inundação aí no oeste da Alemanha e na Bélgica, tá? As fortes enchentes transformaram as ruas em rios, aquelas cenas que a gente está até acostumado a ver aqui, né? Pois é, mas por lá a enchente, a enxurrada, né? Levou carros, arrancou árvores, enfim, causou muita destruição e desabamento de algumas edificações. Segundo a agência Associated Press, foram 58 mortes na Alemanha e 8 da Bélgica. E o número, é claro, pode aumentar uma vez que há ainda desaparecidos, tá? E as represas correm um risco de se romper nos dois países. E as chuvas também têm causado transtornos na Holanda e na França. E no início da semana eu vi imagens também lá no Reino Unido, também de ruas alagadas com as fortes chuvas. Cid Soares, não tá fácil pra ninguém. Os amigos, né, que entraram em contato com a gente logo cedo, que tem parentes ou na Alemanha, na Suíça e naquela área toda ali, todo mundo muito preocupado. Mas os comentários a gente vai deixar para depois. Vamos tocar aqui o 18 horas, ver o que tem mais local. E a gente vai tocar nesse assunto aqui em outro momento. Mais adiante, exatamente. Agora em Manaus, 6 horas e 3 minutos. 18 horas. E vamos aos destaques aqui do programa 18 horas. A Assembleia Legislativa aprova empréstimo de mais de R$1 bilhão para o governador Wilson Lima. Cadê o dinheiro? Mesmo arrecadando 25 bilhões de reais por ano e pedindo aí bilhões de reais em empréstimo, o governo do Amazonas não investe na saúde. Não investe nada. As cirurgias de cateterismo para crianças no Hospital Francisca Mendes estão suspensas, Karine. Pois é. Bom, vamos agora a uma notícia, né? Vamos falar também de notícias boas, tá? Uma campanha da Abraciclo destaca que a motocicleta produzida aqui na Zona Franca de Manaus, além de gerar empregos e renda, também ajuda na preservação da Amazônia. Olha, nosso destaque também é que Manaus volta a vacinar contra a Covid-19. Agora é a vez do grupo com 19 anos, portanto, atenção, hein? 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. Bem, como já era previsto, né, comentamos até isso aqui, a Assembleia Legislativa aprovou a autorização para o governador Wilson Lima endividar o Estado em mais R$1 bilhão e 500 milhões de reais. É o maior empréstimo da história do Amazonas, equivalente ao custo da construção da Arena da Amazônia e da Ponte Rio Negro. Não. Bom, e esse empréstimo bilionário teve a aprovação da maioria dos deputados estaduais, é claro, tá? Apenas os deputados Dermilson Chagas, Wilker Barreto, Serafim Correia, delegado Péricles e Ricardo Nicolau votaram contra. A justificativa é simples, tá? O Amazonas nunca arrecadou tanto, está batendo recordes de arrecadação há pelo menos 2 anos e não precisa fazer mais um empréstimo, ainda mais nesse valor bilionário. Vamos entender melhor essa história agora na reportagem de Júlia Gomes. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou na tarde da última quarta-feira o pedido de autorização de empréstimo do governo do estado junto ao Banco do Brasil no valor de R$1,5 bilhão de reais. A proposta foi duramente criticada antes da votação e recebeu 5 votos contrários, dos deputados Ricardo Nicolau, Wilker Barreto, Dermilson Chagas, Serafim Correia e delegado Péricles.
Na mensagem governamental de número 71 de 2021, o governo do Amazonas diz apenas que a operação servirá para contribuir na recuperação econômica do estado, de forma sustentável, gerando empregos e renda para a população, com investimentos nas áreas de educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. O deputado Ricardo Nicolau justificou seu voto contrário ao afirmar que a arrecadação do Amazonas somente cresce ano após ano e que, por isso, não seria correto comprometer o orçamento estadual futuro, diminuindo a capacidade de investimento do estado por meio do empréstimo. Nós não podemos comprometer ainda mais o futuro de todos os amazonenses, o futuro das próximas gerações, fazendo com que o orçamento do estado se torne um orçamento que tenha um comprometimento muito grande com o empréstimo, com os empréstimos, e aí diminuindo a capacidade de investimento futura do estado. Seguindo a mesma linha, o deputado Serafim Correia disse que o estado tem tido excessos de arrecadação, possuindo então dinheiro necessário para não necessitar fazer o empréstimo. Neste momento, no período inferior a 12 meses, porque só pode fechar a operação de crédito até 30/6, vejo com muitas dificuldades que ele venha a conseguir fechar essa operação. No entanto, a minha razão de votar contra não é esta, é outra. É que o Estado tem tido constantes excessos de arrecadação. Se nós pegarmos de janeiro a maio, isso dá quase 1 bilhão e 800 milhões. Então já teria aí o dinheiro necessário a não fazer o empréstimo. O deputado Wilker Barreto afirmou ter votado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia contra o projeto de empréstimo. Ele disse ainda que não há relatório do governo indicando os benefícios nem o que será feito do dinheiro. Após a casa aprovar o pedido de empréstimo para o governo, o Wilker Barreto criticou duramente a ação. Esta casa não abriu CPI. Não abriu CPI. Essa casa não dá satisfação para a opinião pública. E ainda vamos liberar 1,5 bilhão para um chefe de organização criminosa? Alguém aqui daria dinheiro para uma pessoa suspeita de atos de corrupção? Por isso, senhor presidente, eu voto contra a matéria, certo? Faço um apelo àqueles que vão votar favorável a elas, a matéria do empréstimo, que posso também dar um gesto de hombridade para com o povo e assim a CPI da asfixia. Já o deputado Berlamino Lins, único parlamentar que se manifestou a favor da aprovação da proposta, enfatizou que votar contra o empréstimo é negar a oportunidade do governo preparar o Estado para o futuro. A hipótese do Poder Legislativo praticar a sugestão, a indicação dos deputados Wilker e Demilson de rejeição do empréstimo seria negar a oportunidade de um governo que vem tendo 2 anos de pandemia, de enchente avassaladora e de preparar o Estado para o futuro, porque nós não sabemos o que virá. Ora, 32 anos não tenho testemunha de que o parlamento tinha negado ao Poder Executivo a oportunidade de contrair empréstimo. A saúde financeira do Estado bem pode demonstrar a capacidade de gerenciamento da Secretaria de Fazenda para, mesmo com a pandemia e com as crises enfrentadas, caminha na direção de uma economia superavitária. Mas há de se pensar no futuro. O que virá depois da pandemia? A fala do deputado Bellarmino gerou reação do deputado Wilker e teve bate-boca virtual. Deputado Bellarmino Lins, em 32 anos que Vossa Excelência ocupa o Parlamento Estadual, também nunca um governador foi visitado tantas vezes pela Federal. Ninguém empresta dinheiro do contribuinte para alguém que não tem a capacidade moral para cuidar da coisa pública. Não existe, deputado Bellarmino, desenvolvimento para um governo que
premia a corrupção. Um governador que vai receber respirador, uma farsa lá no Eduardo Gomes. Eu quero ponderar com Vossa Excelência. Melhor para Vossa Excelência. Pelo contrário, melhor para Vossa Excelência. Deputado Bellamino Lins, não é pior, melhor não. Eu estou aqui contribuindo. Eu não sou subserviente de governo. Eu tenho coragem de ser oposição. Eu quero ponderar aqui, senhor presidente. O senhor não é o dono da verdade. Assine a CPI da saúde e mostre que o senhor está do lado do povo. Júlia Gomes para o 18 horas. É tanta coisa que a gente pode falar desse absurdo que... Enfim, vamos lá, vamos tentar focar aqui nessa Cid Soares, porque chega a ser criminoso endividar o Estado em mais de R$1,5 bilhão para colocar nas mãos de um governador que definitivamente não sabe administrar, né? Que não tem prioridades definidas e denunciado, tá, em vários escândalos de corrupção. A gente ouviu aí na reportagem da Júlia Gomes, o deputado Wilker Barreto, que votou contra, disse que o governador, ele não apresentou nenhum relatório indicando os benefícios desse empréstimo, nem o que vai ser feito com esse dinheiro. Ele não apresentou nenhum projeto, nenhum planejamento, nada, ele só pediu o dinheiro, né? O fato é que esse dinheiro, assim como o excesso de arrecadação que a gente tem ano a ano, vão sumir sem que o Estado receba nenhum benefício. No final, quem paga esse empréstimo bilionário, quem vai pagar esta conta a mais lá na frente é quem? A gente, o cidadão, né? Olha, quando pelo menos 18 deputados votam a favor de um projeto como esse, no mínimo... Não é nem projeto, né, Cid? Foi só um pedido de empréstimo, né? Um pedido, perdão. Eu até errei aqui. Porque nem teve projeto. Não tem projeto, não tem nada, exatamente para isso, né? É um pedido de empréstimo. Quem autoriza isso? Esses 18 deputados que votaram a favor já devem ter o seu olhar também para esses valores de uma outra forma, né? E a palavra subserviente cabe muito bem. Não é muito longe, disseram aí que a Assembleia hoje é um puxadinho do governo. E realmente, né? Tá mostrando de fato que é um puxadinho. Ele faz o que quer, aprova o que bem entende da maneira que quer. Porque nós falamos aqui, vai ser aprovado, não tem o que discutir. São 18 homens e mulheres, né, que envergonham as pessoas que votaram neles. Não tem defesa popular, não tem defesa de ninguém. É apenas o bolso deles próprios. Essa é a realidade. Enfim, olha, só para ressaltar aqui, esse é um governo que arrecadou aí 25 bilhões de reais. Arrecada 25 bi por ano. Não é pouco, não. Mas não adianta, né? Porque essa gestão do Wilson Lima nunca apresentou uma proposta de governo, não tem projeto social para melhorar a vida de ninguém e muito menos um projeto de desenvolvimento aqui para o Estado. Mostra, apresenta alguma coisa aí. Diga que eu estou mentindo. Pode colocar 1 bilhão, 2, 3 bilhões de reais a mais no caixa desse governo que não vai melhorar em absolutamente nada a vida dos amazonenses. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, olha, não tem muito o que falar não, né? Como já aprovaram no ano passado um empréstimo de 1 bilhão e ninguém viu a cor desse dinheiro, em que foi investido? Ninguém sabe, ninguém viu. Os próprios deputados que aprovaram o empréstimo não sabem onde e como vão ser usados esses 1 bilhão. Eu faço ideia. E 500 milhões de reais. Porque você pergunta, cadê o projeto? Tá, vai em que área? Ninguém sabe. Na mensagem que o governador enviou para a Assembleia, pedindo autorização do empréstimo, diz apenas que esses recursos vão ser utilizados no seguinte, abre aspas, só tem isso, hein, gente? Contribuir na recuperação econômica do Estado de forma sustentável, gerando empregos e renda para a população com investimentos nas áreas de educação, saúde, segurança pública e infraestrutura, fecha aspas. Só isso, não especifica, não esmiuça, não apresenta de que forma isso vai ser feito, não apresenta um projeto, desenvolvimento disso, não. É muito bonitinho, ele não fala como que isso vai acontecer, que na verdade foi um cheque de 1,5 bilhão de reais que os deputados deram para o governador usar como ele bem quiser, né? Sem ser cobrado e sem precisar dar satisfação para ninguém. O que foi dito aí pelo governo
como é que vai ser investido esse dinheiro, me lembra muito campanha política. Eu vou defender a saúde, a educação, a segurança pública, a infraestrutura, mas não diz absolutamente nada. Não apresenta uma proposta. Isso é um discurso vazio. O prejuízo para o Estado, no final de tudo isso aí, é incalculável, com reflexos no dia a dia de cada um de nós. O Estado cada vez mais endividado, sem que a população seja de fato beneficiada com educação de qualidade, serviço digno de saúde. Basta você ir no qualquer hospital, você vai ver isso. Obras de infraestrutura, cadê? Projeto de geração de emprego. Essa é a triste realidade que os deputados e o governador nos oferecem. Você está ouvindo 18 horas. E depois de aprovar esse empréstimo bilionário, a Assembleia Legislativa entrou em recesso. E sem conseguir nem sequer as 8 assinaturas necessárias para instalar a CPI da asfixia, para apurar responsabilidades na crise do abastecimento de oxigênio nos hospitais do estado, que levou à morte de dezenas de pessoas em janeiro deste ano. Pois é, continuam jogando a sujeira para debaixo do tapete, né? Já provaram o que eles queriam. Já tem 1,5 bilhão aí que vão ver agora como é que vão manipular esse valor. Como se os deputados não tivessem o dever de fiscalizar o executivo. Aliás, mostraram já que não estão aí para isso, né? A história desses deputados é outra. Olha, sinceramente, é um pesadelo que a gente está vivendo. Agora vão passar mais 15 dias sem trabalhar, né? De férias, recebendo salários integrais, usando o cotão pago pelo contribuinte. E o governador livre, leve e solto para continuar com sua gestão desastrosa. Pois é, Cid, é um pesadelo, é um retrato de um pesadelo mesmo, tá? O deputado Wilker Barreto lamentou o fim dos trabalhos legislativos sem conseguir aí as 2 assinaturas que restam para a instauração. Mesmo? Sério? Tem que ter esperança, acredito que as pessoas têm que trabalhar com um mínimo de esperança, né? Só faltam 2 assinaturas, né? Porque precisam 8, só faltam 2 para a instauração da CPI para apurar todos os contratos e gastos feitos pelo governo desde o início da pandemia, compreendido aí de um período de março de 2020 até o fim das atividades da comissão. Segundo o deputado, ficou claro que o intuito da CPI da asfixia foi matar a outra CPI, que era da pandemia. E, infelizmente, eles conseguiram. Já dissemos isso aqui várias vezes e continuamos repetindo. Não é interesse dos deputados investigar as denúncias contra o governador Wilson Lima. Isso está muito mais do que claro. Eles estão juntos no mesmo barco e, consequentemente, são cúmplices de tudo que é ilegal, imoral e criminoso que aconteceu aqui no estado do Amazonas. Há interesses financeiros e políticos em jogo. Está todo mundo pensando já em 2022, já, sabe, as eleições que vem aí. Lógico. E a população que se lasque. Simples assim. 18 horas. Enquanto isso, o julgamento das contas do governo Wilson Lima dos anos de 2019 e 2020 permanece sem data definida no Tribunal de Contas do Estado. O atraso de mais de um ano na apreciação e julgamento das contas do governo gerou discussão na sessão de quarta-feira do Tribunal de Contas do Estado. Temos mais detalhes com a repórter Odineia Araújo. O atraso na apreciação e julgamento das contas do governo do Amazonas causou discussão mais severa na Corte do TCE. Ontem, a conta do exercício de 2019 já tem mais de um ano de atraso na apreciação. Já a conta de 2020 está atrasada há mais de um mês. Resumindo, as contas de Wilson Lima de 2019 e 2020 continuam sem data definida para julgamento. O conselheiro Júlio Pinheiro reclamou do atraso no julgamento e dos sucessivos adiamentos da apreciação das contas do governo do Amazonas. De acordo com ele, a análise das contas de Wilson Lima estavam agendadas para o dia 7 de julho, o que não ocorreu. O conselheiro disse que tem sido cobrado sobre a falta de julgamento das contas do atual governo. Tenho observado um certo silêncio sobre todos esses fatos. E talvez hoje seja a oportunidade, repito, não estou aproveitando a ausência do conselheiro Ari, ao contrário, é para manifestar uma posição. E, senhor presidente, senhores conselheiros, essa manifestação não é nenhuma crítica, podem acreditar nisso. Eu não poderia deixar de fazer isso, a fim de evitar qualquer tipo de questionamento, dúvidas, ilações de eventual
interferência externa, como a gente tem ouvido aí largamente isso sendo difundido, infelizmente. Não podemos ficar à espera de nenhuma outra decisão de outros tribunais em matérias fora da nossa competência para concluirmos esses julgamentos. É simples assim. Nós não podemos postergar, protelar. E já foi decidido várias vezes, já foi questionado, houve uma mudança, volta, vem. É por isso que eu faço um apelo a esse tribunal, de uma grande reflexão. Eu venho sendo cobrado. Certamente os senhores também estão sendo cobrados. Eu não tenho dúvida disso. Não é possível que só seja cobrança em cima de mim. Aquilo que se tornou, nos últimos tempos, e o tribunal ter ficado no olho do furacão, inclusive na tentativa de envolvimento de uma colega nossa, nós precisamos tomar uma atitude para não passar recibo de que isso tem a nossa concordância. O conselheiro Érico Desterro, relator das contas de 2020, lembrou que propôs que o julgamento das contas do ano passado fosse feito no prazo e foi derrotado pelo Pleno, incluindo o voto contrário de Júlio Pinheiro. Eu fico feliz que Vossa Excelência está querendo cumprir o prazo este ano. Já não podemos mais, mas fico feliz porque eu quero lembrar Vossa Excelência que quem inaugurou esta exceção ao cumprimento deste prazo foi exatamente Vossa Excelência. Desde sempre, eu sempre quis cumprir os prazos e eu tento aqui, de outubro, e não só este, todos os prazos do tribunal, só que não foi possível. Neste caso, especificamente, por quê? E todos já sabem disso. Houve um pedido de suspensão nas contas de 2019 que paralisou o processo. E quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, eu não estou recebendo pressão de ninguém me cobra isso, ninguém. Não apareceu ninguém para me cobrar isso. Infelizmente, Vossa Excelência não pôde comparecer, lamento, mas nós temos, sim, nos preocupado com este assunto. Júlio Pinheiro insistiu na celeridade de analisar as contas atrasadas e propôs agendar para a sessão do dia 28 desse mês. O conselheiro Érico Desterro disse que um pedido de suspeição paralisou o processo durante meses e que está aguardando a possibilidade de julgar no mesmo dia as contas de 2019 e 2020. Já o conselheiro Ari Moutinho, relator das contas de 2019, estava ausente da sessão virtual. Os ânimos acirrados entre Júlio Pinheiro e Érico Desterro foram aplacados pelo presidente do TCE, Mário de Mello, que encerrou a discussão sobre o atraso no julgamento das contas do governo do estado. Bem, eu gostaria da gente, com a licença de todos, encerrar esse assunto, já que está definido que esse assunto será discutido com a presença do conselheiro Ari, para que a gente dê prosseguimento ao nosso pleno, à nossa sessão. Odinei Araújo para o 18 horas. Teve conselheiro aí que já chamou o governador Wilson Lima de cleptomaníaco. Eu acho que se eles analisarem bem aí as contas do governo, não vão ter como aprovar. É muita irregularidade para um só governo. Olha que o Agnus Romão aqui aqui no Mano, tá falando o seguinte, governo Wilson Lima, com a corrupção e a sua administração cataclísmica, falou um negócio bem interessante, causa quase tanta aniquilação quanto qualquer cataclisma. Não tem nem dúvida disso. Eu acho até que, olha, a pessoa que vota, sabe, hoje, que vendeu o seu voto, é tão corrupto quanto, é tão bandido quanto. Então é hora de você analisar um pouquinho agora, porque ano que vem a gente tem de novo aí. Você vai pegar suas migalhas. Não vota no cara que te dá essas migalhas, meu irmão, porque ele vai acabar... E atrasa a vida de todo mundo, né? Entendeu? É uma irresponsabilidade, porque atrasa o estado todo. Estamos pagando esse prejuízo. Se você gosta de resto, gosta de migalha, pega, não tem problema, só não vota no cara. Se ele tá te dando essa migalha, não vai te dar mais nada a partir daí, querido. Então, pense bem. Bom, agora às 6 horas e 24 minutos em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, cadê o dinheiro? Mesmo arrecadando 25 bilhões de reais por ano de arrecadação e pedindo bilhões de reais em empréstimo, o governo do Amazonas não investe na saúde. As cirurgias de cateterismo para crianças no Hospital Francisca Mendes estão suspensas. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Agora nós vamos saber a previsão do tempo e temperatura para esta noite com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite e madrugada é de pancadas de chuva. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 88%. Mix. E vamos agora falar com o correspondente do 18 Horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que vai atualizar as informações sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro foi internado nesta quarta-feira em São Paulo com o diagnóstico de obstrução intestinal. Então, o presidente Bolsonaro internado, o vice Mourão no exterior. Carlos Eduardo, boa noite. Quem é que vai comandar, quem que vai ficar no comando do país? Boa noite, Carlos Eduardo. Que confusão, hein, Karime? Boa noite a você, boa noite ao Cid, boa noite a todos. Boa noite, querido. Houve melhora no quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a última nota publicada agora à tarde, ele está evoluindo de forma satisfatória clinicamente e nos resultados dos exames. Porém, não há previsão de alta ainda. Hoje à tarde, ele se levantou... Carlos Eduardo, desculpa, eu vou pedir um instante para a gente refazer a nossa ligação, que a gente está com ruído aqui em algum equipamento. Então, segura um instantinho só para a gente ligar novamente para você, refazer a nossa conexão sem ruídos para o nosso ouvinte ouvir todas as informações que você tem para a gente de uma forma bem limpa e clara, ok? Um minutinho só. Beleza, então, vamos refazer a conexão com o correspondente do programa 18 Horas, lá em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Ele está com um boletim, né, com o último boletim enviado pelos médicos sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ontem, né, quarta-feira, de manhã, na madrugada de quarta-feira, Jair Bolsonaro passou mal, foi internado no hospital em Brasília. Logo depois, os médicos acharam que ele deveria ser transferido para São Paulo para exames complementares e até cogitou-se uma cirurgia de urgência, né? O diagnóstico dele é de obstrução intestinal. Então, de manhã cedo, né? De manhã, os médicos chegaram a emitir algum depoimento, emitir, né? Como é que eles falam o nome, né? O laudo médico, eu esqueci o nome, né? Não tem o nome, né? Os médicos disseram que Bolsonaro estava respondendo bem aos medicamentos, que ele estava bem, mas ainda não tinha previsão de alta, né? O fato é que o presidente realmente lá no hospital, ele caminhou, o presidente tirou foto com várias pessoas, a gente pôde ver nas redes sociais, e ele também usou as redes sociais, inclusive, você vê como ele está bem, né? Ele usou hoje as redes sociais para criticar a CPI. Em um dos twitters, ele escreveu o seguinte, abre aspas, o que frustra o G7, que é aquele grupo de senadores, né, aliados, independentes, se chamam de independentes, é não encontrar um só indício de corrupção no meu governo. Em outro tweet, o presidente foi além. Ele disse que a CPI era um circo e chamou de 3 patetas os senadores Renan Calheiros, Omar Aziz e se referiu ao senador Randolfo Rodrigues como saltitante. Ou seja, parece que desta vez o presidente Jair Bolsonaro vai repetir a mesma postura das últimas internações, que ele despachou mesmo no hospital, até porque o vice-presidente Hamilton Mourão não voltou imediatamente da viagem ao exterior. Ele está na África do Sul, se eu não me engano. Isso. Já conseguimos a conexão. Ele já está no telefone está aqui. Está pelo telefone. Carlos Eduardo, então, atualiza pra gente, né, o último laudo dos médicos sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Boletim médico, era essa palavra que me fugiu. Exatamente, Karime. Olha, eu sempre gosto de falar para o público também do aplicativo humano, né? Então eu fico muito frustrado quando eu não apareço em vídeo. Mas vamos lá. Vamos lá. É uma pena. Olha, Karime, sobre o presidente Jair Bolsonaro, como eu disse agora há pouco, houve uma melhora no quadro dele, como você disse, do presidente. Segundo a última nota médica, ele está evoluindo de forma satisfatória clinicamente e nos resultados dos exames. Porém, não há previsão de alta médica ainda. Hoje à tarde ele se levantou, conseguiu caminhar,
E, segundo os assessores, ele já quer voltar ao trabalho. Ele está internado, como você disse, no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. Por causa dessa melhora, a ideia é que o presidente despache no hospital, evitando assim a sucessão presidencial, que, por sinal, está uma confusão, como eu falei agora há pouco. Por quê? Como o presidente, o Mourão, está em Angola, e ele só deve retornar nesse domingo, a presidência da República seria assumida pelo presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira. Mas ele não poderia assumir porque ele é réu em 2 processos no STF. A lei proíbe essa questão. Pela ordem, seria o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente Jair Bolsonaro, mesmo adoentado, foi lá nas redes sociais. Ele fez questão de mostrar que está bem e que está pronto para o trabalho. Então, o que ele fez? Ele voltou às redes sociais para dizer que hoje não vai ter live no Facebook e, como você disse, ele aproveitou para criticar a CPI da Covid-19. Ele disse que o presidente, o vice e o relator, incluído o presidente e o senador Omar Aziz, estão mais para, abre aspas, 3 otários do que para 3 patetas, fecha aspas. Na verdade, Karine, ele mostrou uma preocupação com a reunião de hoje da CPI, porque o depoimento de hoje do senhor Cristiano Alberto Carvalho, suposto representante da Davat Medical Supply, atinge diretamente os militares que atuam dentro do Ministério da Saúde no núcleo de compra de vacinas. O Cristiano Carvalho abriu o jogo, confirmou que houve cobrança de propina e que fazia as tratativas com pelo menos 8 pessoas do Ministério da Saúde, entre elas, militares. Ele citou o secretário executivo, coronel Elcio Franco, o tenente-coronel Blanco e o ex-diretor de logística, Roberto Dias, como os interlocutores dessa negociação. O Roberto Dias foi demitido há 2 semanas, após a denúncia de propina. Ele disse, o próprio Cristiano disse que não se tratava de propina, mas de comissionamento. Vamos ouvir essa parte do depoimento dele na CPI. É só para reforçar, excelência, o valor $1 nunca me foi mencionado, tá? Porque também era uma coisa tão absurda que ele nunca chegou a me dizer isso. Só falou que havia sido pedido um comissionamento, tá? O Roberto... O senhor Dominguete. O senhor Dominguete. Tá? O senhor Roberto Ferreira Dias entra em contato comigo no dia 4 de fevereiro. Boa noite, Cristiano. Eu até achei estranho porque era 19h10. Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Aí às 19h40 eu não retornei. Na verdade, eu vou ser bem sincero para os senhores. Eu estava absolutamente incrédulo que era um funcionário do Ministério da Saúde que estava entrando em contato comigo. Ligação de voz perdida, 19h40. Novamente, boa noite, Cristiano, 19h41. Aguardo seu contato. 19h53, outra ligação de perdida. Quando puder, me ligue. Era o oposto do que a Pfizer estava fazendo com o governo. O governo, através do Roberto Ferreira Dias, estava fazendo. Era o inverso da presidente. Era o inverso da Pfizer. Tá aí, então a gente acompanhou até um pouco no fim, né, a fala do presidente da CPI da Covid no Senado Federal, o senador Omar Aziz, durante o depoimento do empresário Cristiano Carvalho, que se apresenta como representante da empresa americana Davat, né? Carlos Eduardo, o que mais aconteceu hoje? Pois é, Karine, para você entender, esse caso é um absurdo em todos os sentidos. Absurdo por quê? Servidores do Ministério da Saúde tentaram negociar 400 milhões de vacinas da AstraZeneca com uma empresa que não existe no Brasil, que mal tem CNPJ, com representantes que sequer tinham documento de identificação dessa empresa. E o valor da propina, $1, deixaria alguém bilionário. A ala governista disse que nada disso aconteceu, mas hoje o Cristiano Carvalho confirmou que houve as conversas e o pedido de propina. E o que nunca existiu foi vacina. Foi o que disse a senadora Simone Tebet, do estado do Mato Grosso. Vamos ouvir.
Diante dessa situação, senhor presidente, é muito importante dizer que tudo nos leva a crer que é uma briga de quadrilhas, de atravessadores de um lado, de agentes que queriam vender vacinas sem saber sequer se tinham, mas o que é mais grave, de outro lado, ninguém ali num grupo de servidores do mais alto escalão, agora envolvendo o núcleo militar. Senhor presidente, quando o ministro Pazuello subiu a escala de ministro da Saúde, a grande dúvida que tinha em relação a ele é de que ele não entendia nada de saúde, que ele era um grande estrategista, que era um grande planejador, que ele sabia e entendia de gestão. Colocou ao seu lado um 02, um coronel. Agora nós estamos diante, só hoje, de 2 Élcios e de não sei quantos coronéis. Tá, então você acompanhou a fala da senadora Simone Tebet lá, que ela é membro também do Senado, membro da CPI do Senado Federal, Carlos Eduardo. Então, esse depoimento foi importante na CPI, não é? Isso, exatamente. Foi muito importante. E o último depoimento. Essa foi a última oitiva antes do recesso parlamentar, que começa amanhã. Então, a CPI ela vai parar no recesso. A CPI segue trabalhando nos bastidores, pelos servidores, pelos especialistas, mas as oitivas voltam só no dia 3 de agosto, a todo vapor, e já que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, decidiu prorrogar a CPI por mais 90 dias. Volto com você, Karine. Muitíssimo obrigada pelas informações, uma ótima noite, bom trabalho, Carlos Eduardo. Um abraço, até amanhã. Tchau, até amanhã, tchau, tchau. Conversamos com o correspondente do programa 18 horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas deve receber, na madrugada desta sexta-feira, mais 63.250 novas doses de vacina AstraZeneca, segundo informação do Ministério da Saúde. A quantidade que vai ser repassada para a Prefeitura de Manaus ainda não foi definida, mas será usada para retomar a vacinação da primeira dose, que está suspensa desde sábado passado. Exato, Cid. Olha aí, boa notícia, né? Amanhã começa a vacinação da galera dos 19 anos. Bom, vão ser distribuídas para todo o Brasil mais de 4 milhões de doses da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Além das vacinas, o Ministério da Saúde também entrega para o Amazonas mais de 159 mil seringas de agulhas de 1 e 3 ml. O Ministério informou também que a estratégia de distribuição de vacinas contra a Covid-19 é definida em reunião entre a União, estados e municípios, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. E com a chegada dessa nova remessa, a Prefeitura retoma amanhã, sexta-feira, a vacinação da primeira dose contra a Covid. O público-alvo são as pessoas com 19 anos ou mais. A vacinação começa às 9 horas e vai até às 4 da tarde. Você pode conferir os locais de vacinação no site imuniza.manaus.am.gov.br. E a gente faz aquele alerta, né, Ceide? Porque segue baixa a procura das pessoas para completar o ciclo de imunização com a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Para se ter uma ideia, na segunda-feira, dia 12, foram aplicadas apenas 499 doses, na terça 854 e ontem, quarta-feira, apenas 709 pessoas receberam a segunda dose da vacina contra a Covid. Pois é, nós temos aí mais de 15 mil pessoas que não retornaram na data que estava prevista para receber a segunda dose. E isso pode comprometer todo o trabalho de cobertura vacinal. Apenas 14% da população do estado receberam as 2 doses do imunizante. Ou seja, é muito baixo ainda. Muito. Então, galera, bora lá, bora completar esse ciclo de imunização. É sua responsabilidade que o estado consiga chegar aí a uma porcentagem maior de imunizados contra a Covid-19. Agora, 6 horas e 44 minutos. 18 horas. O deputado Dermilson Chagas denunciou a interrupção de cirurgias de cateterismo para crianças no Hospital Francisca Mendes. Essa reportagem você precisa prestar muita atenção. É com a Ananda Chama. Vai, Ananda. Na
Nesta quarta-feira, o deputado estadual Dermilson Chagas denunciou na Assembleia Legislativa que o governo do Amazonas interrompeu por falta de materiais a realização de cirurgias de cateterismo para pacientes infantis no Hospital Francisca Mendes. O deputado fala que a falta desses materiais não acontece por falta de dinheiro e alfineta um novo secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anuar Samad. Olha, hoje o Francisca Mendes ele não está realizando cirurgia de cateterismo para crianças. E aí estamos se perguntando, cadê o dinheiro? O Francisca Mendes está no processo de virar fundação, mas a Cefaz deu um parecer contrário aos cargos, deu um parecer contrário à forma e à maneira que eles queriam mudar. E o governo que tem aquela responsabilidade não dá o material para que essas crianças façam cirurgias. Tá morrendo gente. Não é falta de dinheiro, é responsabilidade. O secretário que acaba de assumir no ar, eu espero que ele tenha um planejamento, que ele tenha uma coordenação, que ele saiba o que está acontecendo, porque já é a gestão dele. Ou ele troca todo mundo e bota da sua confiança, ou do contrário, é melhor ele ficar na iniciativa privada. Porque dinheiro não falta, o que falta é vergonha na cara. Entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e, por nota, foi informado que ao longo dos anos em que ficou sob gestão da Fundação Unisol, o cateterismo infantil nunca foi atuante de forma eletiva e planejada no hospital. E após a Secretaria de Estado assumir a gestão dessa unidade, foi feito um plano de ação que dará condições para que isso seja finalmente possível, com metas estabelecidas a curto e médio prazo. Disse também que um processo de aquisição de órtese, prótese e materiais especializados já está em andamento na Secretaria para inserir o cateterismo infantil de forma eletiva e planejada naquela unidade. A Fundação Hospital Francisca Mendes foi instituída pela Lei Estadual de número 4026 em 2014, mas não chegou a ser implementada pelas gestões anteriores e disse que o Estado está trabalhando na elaboração do Estatuto e da estrutura operacional e organizacional para dar autonomia administrativa e financeira ao hospital, o que vai permitir que se transforme em uma fundação. Ananda Chama para o 18 horas. Bom, aí a gente questiona, né? Para onde é que está indo tanto dinheiro arrecadado pelo Estado? Para a saúde aqui não é, porque interromper cirurgias de crianças é inaceitável, é injustificável num estado rico como o nosso, né? Que arrecada 25 bilhões de reais por ano. O governador Wilson Lima definitivamente não dá valor à vida dos amazonenses. Não é a primeira vez que as crianças são vítimas da falta de prioridade do governo. Em 2019, no primeiro ano de mandato, dezenas de crianças cardiopatas morreram por falta de cirurgias. Será que todo mundo esqueceu isso? E agora o problema volta a acontecer para as crianças que precisam fazer cateterismo. Isso é criminoso. 18 horas. E em instantes aqui no 18 horas, uma das frutas preferidas dos amazonenses está na berlinda. Minha gente, é o nosso querido Tucumã. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas investiga casos suspeitos do surto de doenças causados pela ingestão de tucumã no município de Manacapuru. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Agora 6 horas e 51 minutos. E uma das frutas preferidas dos amazonenses está na berlinda, é o nosso querido tucumã, viu, gente? A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas investiga 5 casos suspeitos do surto de doença causada pela ingestão de tucumã no município de Manacapuru, aqui no interior do estado. Que maldade com tucumã, mas enfim. Ao todo, olha, 30 casos foram notificados, sendo com uma morte, né? Temos mais detalhes para você conferir na reportagem de Júlia Gomes. Durante a ida das equipes da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado à comunidade do Irapajé, na zona rural de Manacapuru, no interior do Amazonas, 5 novos casos suspeitos de doença transmitida por alimento, a DTA, foram identificados. Essas 5 pessoas que ficaram na comunidade necessitaram de internação, mas já receberam alta médica nesta quinta-feira. Ao todo, 30 casos foram notificados pela Secretaria Municipal de Saúde de Manacapuru desde o último fim de semana, sendo um óbito de um menino de apenas 8 anos de idade. Alessandro Melo, gerente de doenças transmissíveis da Fundação de Vigilância em Saúde, afirmou que a ingestão do tucumã é apenas uma das linhas de investigação para a causa do surto da doença na localidade.
Normalmente o surto se caracteriza pelo número de casos num determinado momento, numa determinada área geográfica. Então, os casos em questão do surto estão relacionados somente na comunidade do Irapajé, no município de Manacapuru. A gente está investigando vários outros fatores, né? Inclusive a água é um dos fatores que está sendo levantado. Foi coletado, além do alimento, né, do Tucumã, outros alimentos que foram ingeridos, água também. Então esse material está vindo para análise do nosso laboratório central. A gente espera, pelo menos nas análises mais básicas, mais simples, a gente espera aí um resultado de 48 a 72 horas, a gente ter o resultado desses alimentos. Os técnicos dos departamentos de Vigilância Epidemiológica e Sanitária da FVS estiveram na comunidade de Irapajé e na sede de Manacapuru na quarta-feira, dando suporte à vigilância em saúde do município, no rastreamento da cadeia produtiva do Tucumã, coletando amostras do fruto desde o tucumanzeiro suspeito na comunidade rural até pontos de distribuição do produto em diferentes bairros do município. Por medida de segurança, a orientação sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Manacapuru é que a população da comunidade e da sede do município evite o consumo do fruto, devido às suspeitas. No entanto, o envolvimento do fruto no surto ainda está sendo investigado e não há indicação de não ingestão do Tucumã em outros municípios do estado. O Tucumã, como a gente falou, ele é um dos alimentos envolvidos no surto. A gente ainda não tem a confirmação que o surto foi ocasionado pela ingesta de Tucumã, né? Então a gente não tem aí, não tem nenhuma recomendação para que as pessoas evitem comer Tucumã. A Prefeitura de Manacapuru emitiu um alerta orientando que as pessoas não os consumissem, mas isso se deu lá em Manacapuru, né? A FVS não tem essa recomendação por se tratar de um caso de um surto numa determinada área geográfica, como a gente falou, numa comunidade rural do município. As pessoas suspeitas de estarem envolvidas no surto apresentaram diarreia, vômito e dor abdominal, além de hemorragia ocular e dor na panturrilha. De acordo com o gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Alessandro Melo, para prevenir a DTA, a recomendação sanitária é buscar consumir alimentos armazenados e preparados com métodos que atendam a padrões de qualidade da legislação vigente, além de condições adequadas de saneamento, higiene pessoal e alimentar. Em relação ao manuseio de alimentos em geral, a recomendação é a questão da higiene, né? Então, antes de manipular os alimentos, lavar as mãos, estar com as unhas bem cortadas, né? Cozinhar bem o alimento antes de ser ingerido, saladas, deixar de molho na questão do hipoclorito, lavar bem, né, para que a gente evite a ingestão de patógenos, né, que na maioria dos surtos alimentares, mais de 90% dos surtos são ocasionados por bactérias. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Economia. Bom, e vamos aos indicadores econômicos. O dólar fechou em mais 0,60% e encerrou o dia a R$ 5,11. Já o euro também fechou em alta, mais 0,40%, cotado a R$ 6,04. Já o Bitcoin fechou a menos 2,49%, cotado a R$ 163.496. E a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia aumentou a projeção para o crescimento da economia este ano, mas também para a inflação. As estimativas são do boletim macrofiscal divulgados nesta quarta-feira. A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 3,5% para 5,3% em 2021, em relação ao último boletim, que foi divulgado em maio. Já a projeção de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, para este ano subiu de 5,05% para 5,9%. O valor está acima da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional de 3,75% para o ano.
ano. E o índice do IPCA foi impactado aí pelas variações nos preços da gasolina, gás de botija e medicamentos. No acumulado em 12 meses até junho, esse grupo já registrou aumento de 13%. E a inflação de junho, segundo o IBGE, foi de 0,53%, que representa 0,3 ponto percentual abaixo da taxa de maio. Só que em 12 meses, o índice acumula alta de 8,35%. Você está ouvindo 18 horas. Agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Segundo informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 616 novos casos da doença, totalizando para 409.783 os casos de Covid aqui no estado do Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 8 mortes, elevando para 13.413 o total de mortes aqui no estado. E no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 19.200.000 pessoas com diagnóstico positivo para a Covid, com 537.000 mortes. O país também soma hoje 17.100.000 pessoas recuperadas da doença. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os deputados governistas autorizaram na quarta-feira o governador Wilson Lima a fazer mais uma dívida de R$1,5 bilhão de reais. E já haviam autorizado outro empréstimo de R$1 bilhão. No ano passado, o governador arrecadou quase 25 bilhões. Este ano, a previsão é de pelo menos mais 25 bilhões. São bilhões e bilhões entrando nos cofres públicos. É tanto bilhão que não dá nem para contar. Mas o problema não são os bilhões que entram nos cofres do governo, são também os bilhões que saem. Há escândalos e mais escândalos de corrupção com dinheiro público. E no meio de tudo isso, quase nada volta em benefício real para o cidadão. E não precisa nem ir longe para saber. Basta perguntar nas ruas. Quase ninguém está satisfeito com a saúde, a educação e a segurança pública aqui no Amazonas. 18 horas. 7 horas em ponto, a gente encerra assim a edição de hoje aqui do programa 18 horas. Cid Soares, boa noite. Boa noite, até amanhã. Gente, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.